Você já ouviu falar em formas pensamento? Nosso corpo físico é apenas a manifestação do conjunto dos nossos 7 corpos energéticos mais sutis. O corpo físico é apenas um veículo para a alma, onde nossa essência se aloja por um período, por uma encarnação. É o espírito que molda nosso corpo físico. Tudo o que sentimos fica impregnado em nossa essência. Dessa forma, as doenças sempre são a indicação de que algo está errado no energético, e mesmo se manifestando no corpo físico, a causa primária sempre será uma desarmonia no espírito, que somatizou energias negativas oriundas de sentimentos e pensamentos conflitantes. Resumindo, a sintonia mental tem o poder de moldar corpos de luz, criando vibrações específicas que se manifestam a ponto de criar formas condensadas. E essas formas energéticas produzidas pelo pensamento, a partir do corpo mental, tornam-se criaturas artificiais, vivas, com cores e formas sutis. É assim que surgem as formas pensamento. Ocorrem normalmente na região dos chakras principais e se instalam na aura da pessoa e exerce forte influência no nosso modo de agir. Na sequência, eu vou compartilhar com vocês desenhos, imagens que foram feitas, que foram reproduzidas através de um trabalho muito sério. Abaixo está o nome da Anne e do líder Bitter. O que eles faziam? Eles contrataram uma série de clarividentes e esses clarividentes os acompanharam em várias situações. E aí, as energias que eles iam vendo, né, essas criaturas, essas formas, pensamentos que eles iam vendo, eles iam desenhando. E para cada forma pensamento tem uma explicação. Me acompanhe. Essas duas imagens foram capturadas, né, foram feitas, foram desenhadas, quando o clarividente estava observando duas pessoas dentro de uma missa, dentro de uma igreja. A primeira, que ele classificou como sofrimento religioso indefinido, é um sentimento religioso vagamente agradável, um sentimento de fervor, mas um sentimento de fervor em vez de devoção comum entre aqueles em quem a piedade é mais desenvolvida do que o intelecto. Já a segunda, onda de devoção ascendente. O que ele observou? Tá vendo? Tem um fluxo de uma manifestação de grande emoção. O homem que cria uma forma de pensamento como essa, ensinou a si mesmo como pensar. A forma e a cor confirmam a pureza, o altruísmo desse homem. Essas duas imagens aqui foram feitas dentro de uma palestra, durante uma palestra. A primeira, intuito de saber, vem de uma pessoa que tem uma determinação para resolver algum problema. Tem um intuito mesmo de saber, de entender. Porém, o laranja escuro é o indicativo de vaidade, de uma curiosidade frívola. Já a segunda, ambição egoísta. A grande mancha marrom, acinzentado, demonstra egoísmo, avidez, ambição, de pegar para si tudo que estiver ao alcance da vida. Nessas duas imagens, a gente vê muito claramente a questão da raiva, principalmente pelo vermelho, que aparece em ambas as figuras. Agora, a primeira é o que ele chamou de uma raiva explosiva. Alguém que está em guerra com o mundo todo ao seu redor. Alguém colérico que se sente insultado ou tratado com impertinência, pois a flecha laranja, entremeada por vermelho, sugere que seu orgulho foi gravemente ferido. Já a segunda imagem, a raiva reprimida, traz o quê? O pensamento de uma raiva fixa, um desejo intenso de vingança, da qualidade do assassinato, contido por anos e dirigida a um determinado indivíduo. É uma raiva direcionada. Aqui nessa imagem, a gente vê três desenhos. Três desenhos que foram feitos durante um naufrágio. E mostra como as pessoas são afetadas de diferentes formas por um perigo grave e repentino. A primeira forma, que é de uma mulher, mostra apenas uma erupção pálida de medo saindo de uma base de egoísmo absoluto. Indica também terror cego e frenético. A segunda, também de uma mulher, é uma forma que, pelo menos, demonstra uma tentativa de autocontrole e mostra a atitude adotada por uma pessoa com um pouco de sentimento religioso, que busca refúgio na oração. Isso é indicado claramente por conta do ponto azul esverdeado que se eleva.
Já na terceira imagem, não temos nenhuma massa amorfa, com linhas trêmulas e fragmentos explosivos, mas um pensamento poderoso, claro e definido, obviamente cheio de força e resolução. Essa é a forma pensamento do capitão, que encara a situação de uma maneira bem satisfatória. Embora o vermelho da ponta afiada de sua forma pensamento possa parecer uma arma, na verdade demonstra o quê? A raiva por ele ter deixado o acidente ter ocorrido. A curva laranja acentuada logo depois indica uma perfeita autoconfiança e a certeza de sua capacidade em lidar com a dificuldade. O amarelo brilhante sugere que seu intelecto já trabalha no problema, enquanto o verde denota solidariedade com os passageiros. A primeira forma, o vício em bebida, é a forma de pensamento de um homem que demonstra uma paixão vil e animalesca. Ele estava numa adega. Mostra um desejo violento pela bebida. A cor e a textura mosqueada demonstram a natureza baixa e sensual do apetite desesperado dele pela bebida. Também demonstra muito desejos sexuais, que muitas vezes aparecem de uma maneira bem parecida também. Já na segunda imagem, é a imagem de um ator na noite de estreia. Um ator minutos antes de subir ao palco, em noite de estreia. A faixa laranja é bem definida e indica autoconfiança, mas apesar disso, há uma boa parte de incerteza inevitável quanto a como o público responderá à nova peça. Por isso vemos o cinza pálido indicando medo. Essas duas imagens foram feitas dentro de um cassino. Essas formas representam uma das piores paixões humanas, o sentimento dos jogadores. Um com sucesso e outro sem. A forma de baixo se parece bastante com um olho brilhante sombrio. O fundo de todo pensamento é uma nuvem irregular, de depressão profunda, muito marcada pelo marrom acinzentado do egoísmo e o azul pálido do medo. No centro vemos um anel vermelho que mostra uma raiva profunda e o ressentimento pela hostilidade do destino, e dentro dele há um círculo preto nítido que exprime o ódio do homem arruinado por perder seu dinheiro. Esse homem com certeza é um perigo iminente e está desesperado. A forma de cima representa um estado de espírito que talvez tenha efeitos ainda mais danosos, pois é a exultação do jogador de sucesso sobre seu ganho adquirido desonestamente. Aqui o contorno está perfeitamente definido e a resolução do homem em persistir em sua má conduta é inequívoca. A faixa larga laranja no centro mostra com clareza que quando ele ganha, atribui o sucesso totalmente a seu próprio gênio transcendente. As duas primeiras imagens foram observadas em um funeral. Na primeira, vemos apenas depressão, medo e egoísmo. O sentimento de perda aparece em faixas regulares de marrom acinzentado e chumbo. E a cauda para baixo indica um forte desejo egoísta de arrastar o morto de volta à vida física. Já na segunda imagem, observa-se sentimentos mais elevados e belos. Na base da forma pensamento, encontramos uma expressão plena de um pesar profundo, com o verde mais claro indicando solidariedade com o sofrimento dos enlutados. O rosa revela afeto e o violeta mostra um ideal nobre. Na imagem de baixo, meditação, a gente vê uma pessoa que foi observada em estado meditativo, meditando para o planeta. O criador dessa forma leu livros hindus e seus modos de pensamento foram muito influenciados por eles. Ele queria emanar amor e solidariedade nas 6 direções do planeta. A vibração das músicas também cria formas de pensamento. Vemos aqui a imagem produzida através de um órgão tocado dentro da igreja. Na primeira imagem, é uma música de Mendelssohn que está sendo tocada. Nota-se um contorno ondulado composto de uma linha dupla violeta. Dentro dela há um arranjo de várias linhas coloridas quase paralelas. Essa forma segue para cima pelo telhado, pois a matéria física não é um obstáculo à sua formação. Como é uma melodia suave, vemos muitos tons violetas e dourados. Já na outra imagem, é uma música de Gounod.
Aqui vemos uma tonalidade mais brilhante e sólida, porque essa música é mais uma sequência esplêndida de acordes estrondosos do que um fio de uma melodia sussurrada. É uma música cheia de detalhes minuciosos e essas magníficas massas de cor são formadas por muitas faixas relativamente pequenas, que não seriam visíveis separadamente na escala na qual é desenhada. Essas forma-pensamentos geradas por uma música tão potente pode agir no ambiente por até 2 horas antes de se dissipar.